Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amigo que fala evangelista Tiago, para a glória de Deus. Deus tem uma palavra para o meu coração e o teu, em nome de Jesus Cristo. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, você que é novo agora, chegou agora, seja bem-vindo. E você que também já está no canal me acompanhando, continue na presença de Deus, continue na caminhada, para que você podemos alcançar a salvação para a glória de Deus. Eu quero compartilhar com você sobre o sermão da montanha. Foi o que Jesus falou sobre a vinda do Filho do Homem, sobre o fim dos tempos. Eu quero ler com você aqui em Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o final desse capítulo. Até lá no final, até o número 51. Eu quero ler com você versículo por versículo para a gente se aprofundar sobre esse tema, sobre esse capítulo que Jesus falou sobre o fim dos tempos, sobre o fim do mundo. Então eu quero compartilhar com você e quero refletir com você na Bíblia King James, que eu uso, a do Rei James, que traduziu a primeira Bíblia que foi traduzido em inglês, e foi traduzido em inglês na Inglaterra. É essa que eu estou usando hoje, porque é a tradução mais original que eu já vi da face da terra. Então, eu quero compartilhar com você e vamos entrar na palavra de Deus, se encontra aqui. Vamos ler. O versículo 1 diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 51, diz assim, e Jesus saindo partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse, não vedes todas essas coisas? Na verdade vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Versículo 3. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dizei-nos quando serão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os apóstolos perguntaram qual era a época e a data de chegar o fim do mundo. E Jesus sentou e começou a falar, se preparando e começou a falar a profecia do fim dos tempos. Ele disse assim, e Jesus respondeu e disse, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, e olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus já deu uma entrada ali e começou a falar que eu e você devemos ficar atento sobre o fim do mundo. Ele disse aqui, ó, fiquem atentos para que nenhum vos engane. Para que você não seja enganado, nós temos que prestar atenção nos sinais que está acontecendo no mundo. As profecias que estão acontecendo no mundo, nós temos que prestar atenção às guerras e aquilo que Deus vai nos mostrar nesse capítulo, nós temos que prestar atenção que é o fim do mundo está acontecendo, o que Jesus disse. Há 2000 anos atrás, ele profetizou e está acontecendo. Aí ele fala mais aos apóstolos, e ele disse, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então hoje o que tem de pessoas querendo enganar, se passando por Deus e querendo enganar as pessoas, quer dizer, charlatões vestidos de Cristo, de homens que fazem milagres, dizendo que é o Salvador, tem muitos. Tem muitos falsos cristos. Então nós temos que prestar atenção que é outro passo que ele ensinou em você agora. E temos que prestar atenção que os falsos profetas, os anticristos estão aí à solta e estão se passando por ele, dizendo que é ele, mas não é. Então ele fala mais aqui, e ouvirei de guerra, de rumores de guerra, e olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então hoje a gente vê as guerras que estão acontecendo na Ucrânia contra a Rússia, Israel contra o Irã, Estados Unidos. Então, você vê as guerras aí que está acontecendo, as profecias que Jesus está falando nesse capítulo. Isso é importante para mim e você. Está se cumprindo os falsos cristos, já apareceu, já se cumpriu guerra, já está se cumprindo. E ele fala mais, olha, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Então, vários lugares vai ter o quê? Terremoto. Então, hoje a gente vê milhares de terremotos acontecendo na Terra. Isso é incluído a palavra de Deus. Hoje a gente vê também a fome reinando na Terra, a gente vê também as pestes, as doenças reinando na Terra, mas Jesus disse que nós não devemos ficar preocupados. Nós que confiamos e acreditamos nele, não devemos ficar preocupados. Por quê? Porque não é o fim, mas nós temos que confiar no Senhor, porque o fim está próximo. Aí ele fala mais no versículo 8:
todas essas coisas são os princípios das dores, o sintoma das dores dessa passagem do fim dos tempos, em Mateus capítulo 24. Aí ele fala mais, todos estes são os princípios das dores. No versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus disse que eu e você seremos odiados por causa do nome dele, seremos desprezados, seremos humilhados pela sociedade. É como fosse um lixo, como o apóstolo Paulo disse, seremos lixo para esse mundo, esponja para esse mundo. Então, por o amor de quem? Por amor a Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse às bem-aventuradas, ele diz, bem-aventurado aqueles que são humilhados e perseguidos pelo meu nome, porque é grande o seu galardão no céu. Então isso é importante para nós, isso é alegria para a gente que sofre por Cristo, isso é alegria. Ele fala mais, olha, aí ele fala mais aqui no versículo 10, então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros os odiarão. Então, o que a gente vê de pessoas hoje matando as pessoas, o próximo, odiando, criando ódio um contra o outro para destruir, é também uma confirmação da profecia do nosso Senhor Jesus, ele falou há 2000 anos atrás. Também ele falou no versículo 12, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, hoje, o que a gente tem de pessoas desistindo da fé, abandonando a fé para seguir o seu próprio caminho, seguir a sua própria vida. Tem muitos que abandonaram a fé, muitos deram as costas a Deus e seguiram suas vidas. Então ele disse, mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Ele diz que aquele que suportar até o fim será salvo. Aquele que resistir todas essas maldades, todos esses sintomas que estão acontecendo, esse vai receber a coroa, esse vai receber a vitória em sua vida. No versículo 14, ele diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, então virá o fim. Então, o que ele está dizendo também que o reino de Deus, o evangelho, é o que eu estou fazendo agora. Está sendo expandido em toda parte do mundo, pela internet, pelas pessoas, para que as pessoas alcancem a voz de Deus, para eles terem a oportunidade de ser salvo mais rápido ainda, antes dele vir na terra. Foi o que ele falou. Aí ele fala no versículo 15, Jesus, aí, quando pois vindes a abominação da desolação, falando pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê, entenda. Ele está dizendo aqui que quando vier o anticristo, a apostasia, sentar no trono de Jerusalém e dizer que é Deus, chegará ao fim. Foi o que Jesus falou também. Já é o fim das dores. No versículo 16, ele diz assim, então o que estiver na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e jamais haverá. E aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, que somos nós, serão abreviados aqueles dias. Então, por amor que Deus tem por mim e você, ele abrevia, ele ainda está tendo paciência, segurando a barra, como eu posso dizer, para tentar resgatar mais gente, usando eu e você, para incentivar essas pessoas a buscar a Deus, para elas alcançar a salvação. Então, Deus está segurando o tempo que Jesus está falando aí para as coisas a cumprir o que ele quer, mas ele quer muitas almas, quer pessoas que sejam salvas para a glória de Deus. Então, ele quer isso. Essa é a maior vontade de Deus, que todo homem seja salvo pelo seu Filho. Então, ele fala mais assim, então, se algum homem vos disser, eis o Cristo aqui ou ali, não acrediteis. Então, porque não hão de surgir falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se impossível fora, enganariam até os eleitos. Até nós que confiamos em Deus somos sujeitos a cair em uma armadilha de um falso profeta, do enganador, um que diz que é Cristo, um que é Salvador, um que vai dar solução a você, que vai resolver sua vida. Esse falso profeta, quando abre a boca, diz que vai resolver a sua vida, é um mentiroso. Então ele está mostrando que é o Salvador daquela pessoa. Então Deus, ele jamais vai aceitar isso. Então isso é um sinal do fim dos tempos. Haverá muitos enganadores, muitos falsos profetas que vão usar a Bíblia para enganar
que são lobos disfarçados de ovelha. E ele fala mais, ó, e eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. E eis que ele está no esconderijo secreto, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então, tudo isso, o processo vai acontecer. E uma parte já está acontecendo, está para acontecer mais ainda, outras partes. Nós estamos aguardando a profecia do anticristo. Quando o anticristo, o inimigo de Deus, sentar em Jerusalém e dizer que é Deus, esse sim será a destruição da terra, será o fim da terra. Então, essas profecias é para se cumprir aquilo que tem na minha vida e na sua. E ele fala mais aqui, então, aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele fala mais no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos, desde os quatro ventos de uma extremidade do céu. Então Jesus disse que virá em glória, o céu vai se abrir, ele vai descer com os anjos e vai pegar aquele que acreditou nele, aquele que foi fiel até a ele. Então, isso é importante para mim e você. Confiar na palavra de Deus, colocar Jesus no seu coração e reconhecer que ele é seu salvador, porque quando ele vier, Paulo diz que Deus colocou o seu selo dentro de nós, que é o teu espírito. Então, quando ele vier, o Espírito Santo irá com ele. E nós vamos subir com o Senhor para a glória de Deus. Então, nós temos que preservar a palavra de Deus no nosso coração, tem que preservar aquilo que Deus colocou para mim e você, em nome de Jesus Cristo. Então, quero falar mais um pouco. Ele fala mais, igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se realizem. Então, esse mundo só vai se acabar quando todas essas profecias se realizar, e 90% já está realizada as profecias, falta só 10%. E eu acredito que é o anticristo que vai chegar na Terra para governar. Aí sim chegará aos 10%, vai se acabar, mas 90% já se cumpriu para a glória de Deus. Aí ele fala mais, mas aquele dia e hora nenhum homem sabe, não nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Então ele diz que ele e o Pai que sabe. Então é a comunhão ali, que Deus sabe qualquer momento pode ser chegar ao fim desse mundo. Ele fala mais aí, como foi os dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Pois assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, no mesmo jeito, na época de Noé, que o povo bebia, vivia na farra, na festa, e não estava nem aí que o mundo ia se acabar, vinha água, e Noé estava construindo a arca dele para salvar a família, e o povo não estava nem aí, vivendo as suas vidas próprias. E o que aconteceu? Aconteceu que veio o dilúvio, Noé entrou com a família para dentro da arca e eles ficaram fora. E já era tarde demais. Choveu ali e aquelas pessoas morreram. Então Jesus disse que é a mesma lógica, é a mesma mentalidade que aconteceu com Noé, vai acontecer no dia de hoje. As pessoas não estão nem aí, estão vivendo as suas vidas, fazendo os seus jeitos, a vida de pecadores, vida de destruição, de morte, não quer renunciar ao mal, não quer obedecer a palavra, quer viver sua vida própria, seu egoísmo, seu ego, quer viver esse mundo aí. Então, será destruído. Então, vai ser pegado ele naquela hora. Quando Jesus chegar, já será tarde demais. Então, nós temos que preservar isso. Ele fala mais aí, no versículo 40, então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, um será tomada e a outra deixada. Aí ele fala mais, vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E ele fala mais, sabei, porém, que, no versículo 43, sabei, porém, que, se no dono da casa soubesse a que vigilia, viria ladrão, ele vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Então ele manda eu e você vigiar,
pelos sinais que está acontecendo no mundo, nós temos que vigiar e ver que ele está se aproximando. E temos que estar preparados todos os dias ali, glorificando a Deus, exaltando a Deus, e dizer que ele é o único Deus da nossa vida e confiamos que o seu Filho nos salvou. Então nós temos que estar ali na presença de Deus direto, orando, estando ali com Deus, estando santo com Deus, porque quando ele vier, ele vai nos levar. Então ele quer que você vigie. Quando o diabo atacar, não vá na onda do diabo. Fique na vida com Deus. Não abandone Deus para esse mundo pecaminoso. Então Jesus disse, manda vigiar para você não ser pego de surpresa. Então isso é importante para a minha vida e a sua vida. Ele fala mais também no versículo 44, pois isso estai-vos pronto também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Então ele fala mais: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu senhor, quando vier, acha assim. Fazendo, na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Então, ele vai achar eu e você servindo a ele. Então, ele quer que o servo continue servindo, sendo fiel a ele ali, para que Deus possa, quando chegar na terra, nos levar. Então, o servo é eu e você que ele está falando aqui. O servo bom que está ali cuidando daquilo que ele colocou na sua mão, que é a salvação no seu Filho Jesus Cristo. Aí ele fala mais no versículo 47, na verdade eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde em vir, e começa a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo do dia em que ele não o espera, e a hora de que ele não sabe. Encorta o ar pelo meio e destinará a sua parte com hipócrita. Ali haverá pranto e ranger de dentro. Então ele diz que se quando tiver um servo mau e o Senhor for embora e ele estiver aprontando, estiver maltratando os servos, estiver vendo a vida dele, o egoísmo dele, quando o servo chegar na hora, vai pegar ele de surpresa. Então Jesus está dizendo que é o homem que se arrepende, é o homem que vive no pecado, o homem que vive no erro. Ele não está nem aí para a vinda de Jesus, então ele vai cair na vida dele, vai cair no caminho dele. Vai cair no caminho dele ali e ele vai viver aquela vida. Aí quando Jesus chegar, vai pegar de surpresa fazendo coisa errada. Aí vai ser tarde. A Bíblia diz aí que ele vai cortar como um galho. Ele vai cortá-lo como uma planta e vai jogar ali no meio dos hipócritas, como ele diz, destinará a sua parte com hipócritas. Vai colocar ele no meio dos falsos. E ali haverá planteio e ranger de dentes, que esse ranger de dentes chama inferno. Ele vai jogar no inferno aquele homem que é mau, aquele que desprezou, aquele que não deu ouvido à voz de Deus, aquele que não obedeceu à palavra de Deus. Então, isso é importante. Que foi isso que Jesus falou no Monte das Oliveiras, sentado, e falou para os 12 apóstolos que o fim dos tempos era isso que ia acontecer. Então, orienta eu e você a nós vigiar e a nós ficar na presença de Deus e não deixar nada tirar isso de nós. Então coloque isso no teu coração e que o Espírito de Deus na sua vida guie a sua vida e aonde você for, Deus abençoe a tua vida e compartilhe a palavra de Deus, evangelize, ganhe alma para as pessoas, para Deus, ganhe essas pessoas para Deus, fale que Jesus está voltando, ele está perto, 90% das profecias se cumpriu, então é o tempo de nós abrir a boca e profetizar para que Deus traga essas pessoas para sair do erro e vir para a vida eterna, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso, e que Deus abençoe a tua vida, e deixa o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa sua descrição aí no vídeo, para que nós podemos compartilhar o que a palavra de Deus nos ensina, em nome de Jesus. Deus abençoe, e até o próximo vídeo, para a glória de Deus, e obrigado pela sua atenção.